Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão ouvindo esse áudio hoje, de quarta-feira, dia 8/5/2024, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus nos vai dizer que Ele enviará o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, para que nós possamos então entender tudo que Jesus nos explicou, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E nós vamos estar com o salmista do Salmo 17. Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, e anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Nós vamos estar com esse Deus que sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e todos os pedidos que estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós nos contaminamos com esse mundo e queremos entender da nossa maneira, da nossa interpretação. Ficamos aí atrás de pessoas e não buscamos a verdade do Espírito Santo. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduza, nos fortaleça para que nós possamos estar com a unção do Espírito da verdade. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras desta quarta-feira estão em Atos, capítulo 17, de versículo de 15, depois nós vamos para o versículo de 22 ao capítulo 18, versículo 1. O Salmo é o 148 e o Evangelho está em João, capítulo 16, de 12 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá, eu vos anunciará, é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então os discípulos não estão ainda em condições de compreender as coisas que Jesus fala, que teria que comunicar a eles. E nem assimila também a morte e a paixão de Jesus Cristo. Eles só vão entender após a ressurreição. Então, quem vai ajudar a entender essa tarefa e auxiliar é o Espírito Santo, que dirá toda a verdade que ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai receber do que é meu e comunicará a vocês. É o que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, quando Paulo, naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram até Atenas. E lá em Atenas, Silas e Timóteo deram ordem que fosse com ele para o mais cedo possível e partiram. Então, de pé, no meio do aerópago, disse Paulo: homens atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Então foi a brecha para que Paulo falasse sobre
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque na Grécia, ainda hoje, são vários ídolos, vários cultos, e tinha um lá ao Deus desconhecido. Então Paulo falou, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então, falando para o povo ateniense, Deus é o Deus da vida, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando Paulo começou a falar da ressurreição, que esse Deus ressuscitou Jesus, eles caçoaram e não quiseram mais ouvir. Até hoje, né, eles têm esses ídolos, Deus do sol, Deus da terra, Deus do ar. E o Salmo responsorial 148 vem nos dizer que da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povo todos, bendizei-vos, príncipes e todos os juízes, e vós jovens, e vós moços, e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Então o Senhor é o Senhor de tudo, é do Pai, tudo é do Pai. E no Evangelho, então, os discípulos, então, não ficam órfãos e nem desamparados. Nós também, pois o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão presentes e atuantes na vida e na missão de todo cristão, de toda cristã. Então, o que nós possamos fazer é ficar abertos aos sinais dos tempos e ao Espírito Santo que os interpreta. Então, nesse propósito, nesse objetivo desta quarta-feira é estar, então, vigilante na unção do Espírito Santo para que nós possamos entender o que é que Jesus quer de nós, a verdade, andar sempre na verdade, ser justo e bom. Oração final. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, Senhor. E nessa oração final, Deus estende suas mãos poderosas para fazer curas, prodígios e milagres a todos que estão ouvindo esse áudio, com a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo, então, da verdade, possa nos auxiliar se nós abrirmos o coração. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amém, amém.